Olá, eu sou o Vitor Prado e hoje você vai finalmente entender para que serve o clique do Clicker. Eu estou sempre recebendo perguntas de pessoas que seguem lá no canal e que querem saber o porquê que a gente clica antes de recompensar o cão. Há até quem pergunte por que eu premio o cão duas vezes, uma hora quando eu clico e na outra quando eu dou de fato o petisco a ele. Existe um erro de conceito já na pergunta. O clicker não é recompensa. O clicker é apenas um marcador de comportamento. Ou seja, o cão não faz nada objetivando receber o clique, mas sim a consequência dele, que é o petisco que vem, ou então a bolinha que é lançada, ou qualquer tipo de reforço positivo que venha logo na sequência do ruído do clique. Enfim, para que então serve o clicker? Né? O clique ele é um marcador de comportamento, ou seja, quando o cão sabe que vai receber algum tipo de reforço positivo logo após o som do clique, a gente tem uma arma poderosa em mãos. Então toda vez que eu estou tentando ensinar qualquer coisa para o meu cão no seu comportamento operante pode desenvolver vários comportamentos em sequência, rapidamente, na tentativa de tirar de mim o reforçador positivo, que seria a recompensa. Muitas vezes eu uso, por exemplo, o petisco, certo? Então, quando eu quero ensinar uma coisa nova a um cão, esse cão precisa ser recompensado exatamente sobre aquilo, em cima da atitude aonde eu desejo que ele realize, certo? Ou seja, se eu tenho um cão que é muitas vezes um cachorro muito agitado, que é muito rápido e realiza muitos movimentos sequenciais, eu posso perder o timing da recompensa. Ou seja, até que eu leve a mão à boca do cachorro, mostrando para ele qual é o comportamento desejado, eu posso estar premiando o comportamento errado. Vamos a um exemplo. Imagine que eu tenho um cão que já sabe sentar, deitar e eu quero agora que ele dê a pata. Então eu vou mostrar o petisco para o cão, ele vai saber que a brincadeira vai começar, porque ele já sabe sentar, deitar, ou seja, ele já está inteirado de como é que funciona a brincadeira. E assim que eu mostrar o petisco para ele, fechar a minha mão com o petisco dentro, não der acesso ao cão, ele vai tentar de tudo para que eu abra a mão e ofereça o petisco a ele. Então ele vai primeiro testar aquilo que ele já conhece. Ou seja, ele vai sentar, ele vai deitar, depois ele vai sentar de novo, ele vai deitar de novo. E à medida que isso tudo não traz a recompensa, ele começa a experimentar coisas novas. Então tem um cachorro que começa a choramingar, tem um cachorro que late, tem um cachorro que pula e abocanha a mão, e tem aquele cachorro que vai colocar a pata tentando abrir a minha mão para obter o petisco. Se o que eu quero é o comando da pata, por exemplo, é esse comportamento que eu vou marcar para o cão. Então, como ele sabe que toda vez que ele ouve o clique, ele desenrolou o comportamento desejado, aí fica mais fácil, que no momento em que ele está testando, que ele está ganindo, que ele está choramingando, que ele está pulando, e exatamente no momento onde ele põe a pata sobre a minha mão, ele ouve o clique. Ou seja, de todos esses comportamentos operantes, ou seja, de todas essas tentativas de tirar de mim a recompensa, qual foi o comportamento premiado? Exatamente aquele que ele realizou no exato momento onde ele ouve o clique. Então, se esse cão desenvolveu 3, 4 comportamentos, mas ele ouve o clique somente quando ele coloca a pata sobre a minha mão, ele descobre muito rapidamente que o comportamento desejado é esse, que ele coloque a pata sobre a minha mão. Por que o clique é uma boa opção em vários casos? Porque vamos imaginar essa mesma situação. O cão é muito rápido, né? Ele está afoito, ele está querendo tirar de mim o petisco, então ele não perde tempo em testar várias possibilidades de conduta. E vamos imaginar que ele tenha ganido, aí ele tenha colocado a pata na minha mão e depois ele tenha ganido de novo e aí eu pego e premio porque ele pôs a pata na minha mão. Veja bem,
Ele ganiu, ele pôs a pata, aí ele tirou a pata, ganiu de novo e recebeu o clique. O que eu recompensei nesse exato momento? O fato do cachorro ter ganido. E não dele ter colocado a pata sobre a minha mão. Por quê? Porque esse foi o último comportamento que ele realizou antes de receber o petisco. Agora vamos imaginar essa mesma situação sob uma outra ótica. Agora eu tenho o clicker. O cachorro está afoito, está querendo tirar de minha recompensa. Ele vai ganir, vai pôr a pata na minha mão e vai ganir de novo. Mas exatamente quando ele põe a pata na minha mão, ele ouve o clique. Ainda que ele tenha ganido novamente, como ele sabe que ele recebe a recompensa exatamente depois do clique, o que fica na cabeça dele é justamente isso. Eu vou receber a recompensa por ter colocado a pata, porque foi exatamente lá aonde eu ouvi o clique. Ou seja, o clique marca o comportamento desejado. É muito importante que a gente clique exatamente em cima do comportamento desejado. Se a gente espera um pouquinho e marca num comportamento que vem na sequência, eu já não estou mais premiando aquilo que eu desejo que o cão realize. E o cachorro é muito rápido e muito certeiro em desenvolver o comportamento exatamente aquele onde ele ouviu o clique, exatamente aquele onde ele foi recompensado. Ok? Então qual é o grande diferencial do clicker no trabalho de adestramento? Ele marca o comportamento desejado. Ou seja, assim que o cão ouve o clique, ele sabe qual foi o comportamento, mesmo que eu venha com um petisco um tanto atrasado depois, o clique já marcou aquele comportamento e o cão já não erra mais. Ok? Então é isso. Mas para que o clicker tenha significado, antes a gente tem que dar valor a esse som. A princípio, esse som não significa nada. Então eu vou agora mostrar para você como é que eu estou carregando o clique. O que é carregar o clique? É dar significado ao som desse aparelhinho aqui para um cão que nunca foi exposto a ele. Para isso, eu vou convidar a minha mais nova aquisição, a lindíssima Border Collie Margot, e ela vai nos ajudar a entender como é que a gente carrega o clique. Fica aí, você já vai ver. Olá, tudo bem? Tá aqui a nossa queridíssima amiga, a Margot, né? E a Margot tá ansiosa aqui porque eu tenho na mão, opa, deixei cair a raçãozinha dela, e na outra mão, ó, eu tenho o clique. Então, nós estamos tentando carregar o clique, ou seja, dar significado ao som do clique. Primeiro eu vou trazer a Margot aqui para você dar uma olhadinha na carinha dela. Olha lá, Margot, opa! E aí, agora eu vou mostrar como é que a gente faz isso, certo? Então vamos lá. O som do clique para Margot não significa nada nesse momento, mas assim que ela ouvir o clique, eu vou dar o reforçador positivo para ela imediatamente. Veja que eu não vou pedir nada para o cão, eu só vou trazer significado para esse ruído. Então eu não estou exigindo que ela sente, que ela deite, que ela pule sobre mim, que ela dá pata, mas você vê que ela está experimentando todas essas atitudes aqui. E se eu já tivesse o clique carregado, né? Ou seja, se ela já tivesse ideia do significado que esse som tem, aí eu poderia marcar qualquer uma dessas atitudes dela, dessas tentativas de obter a recompensa com o som do clique e oferecer a recompensa. Então eu quero chegar nisso, olha como ela experimenta muitas coisas, né? Eu quero chegar nisso, então vamos dar significado a esse som. É muito fácil. Eu tenho um punhado de ração na mão, né? E eu tenho o clicker na outra. Toda vez que eu acionar o clique, imediatamente eu levo a ração para ela. Comeu. Há quem esconda o clique atrás das costas para não criar uma dependência visual do objeto. Ou seja, assim como o som de uma sirene, alguma coisa que mostra um ganhador de um grande prêmio, o clique vai indicar a ganhadora do grande prêmio aqui, que é a minha querida Margot, e o grande prêmio não é nada mais do que um pouco de ração, né? Mas enfim, ela vai saber que toda vez que ela ouve esse ruído,
a recompensa virá na sequência. E só depois que esse som já tiver significado, eu começo a exigir alguma coisa relacionada ao condicionamento, né, de algum comando ou qualquer coisa assim. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu queira ensinar, por exemplo, a Margot a sentar. Você vê que ela já está na postura sentada, certo? Então, ó, ela faz de tudo para obter a recompensa. Se ela já souber o som do clique, ó, assim que ela sentar, eu clico e premio. É simples assim. Com várias repetições de clique e recompensa, clique e recompensa, o cão logo aprende que o som significa algo bom e que a recompensa vem na sequência e o clicker está carregado. Se você curtiu, clica, compartilha, dê sugestões de novos posts e um abraço para você, até mais.